Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic My Hero Academia, renascido como Tony Stark, parte 4. Capítulo 28. Tornando-se o super soldado. Ponto de vista em terceira pessoa. 5 meses depois. Tony estava no laboratório com uma caneta na mão. Muito bem, tentativa 208. Substituir o nitrato de potássio por carbonato de lítio e, em seguida, substituir o cloreto de sódio por sulfato de magnésio. Vamos tentar uma cadeia peptídica sintetizada em vez dos aminoácidos tradicionais. Que tal substituir o dióxido de titânio por óxido de grafeno? E vamos experimentar com nanopartículas de cobalto em vez de nanopartículas de ferro. Vamos ver o que acontece se usarmos uma matriz de nanotubos de carbono em vez de uma matriz de polímero. Vamos substituir o ácido sulfúrico por ácido clorídrico e trocar as nanopartículas de prata por nanopartículas de ouro. Vamos trocar o hidrogel pelo carreador de nanopartículas lipídicas. E por fim, vamos substituir o polietilenoglicol pelo álcool polivinílico. Na sexta-feira, inicie as simulações para todas essas substituições. Simulações em execução. Você ainda está nisso, Tony? Perguntou Melissa, suspirando. Sim, Tony assentiu com a cabeça. Você está literalmente tentando criar algo que acabou de inventar completamente na sua cabeça, suspirou Melissa. Não é isso que todas as invenções são? Perguntou Tony, olhando para ela como se ela fosse uma idiota. Melissa revirou os olhos. E eu que pensava que tínhamos um pacto sobre nada de superpoderes? Isso não é um superpoder, é evolução. Pense nisso como desbloquear o ápice do que um ser humano normal pode alcançar. Estamos apenas tendo acesso àquilo que já possuímos. Mas mesmo assim, você não inventou essa história só para motivar o Midoriya? Por que você está mais fascinado pela sua história do que ele? Porque se eu pensei nisso, então deve ter sido por algum motivo, disse Tony, com um sorriso presunçoso. Simulações concluídas, parabéns, senhor. Tudo está funcionando conforme o esperado. Podemos agora iniciar a produção. Disseram Melissa e Tony, olhando para o monitor com total surpresa. Melissa então se virou para Tony. Por que diabos você está surpreso? Você que criou isso. Tony coçou a bochecha. Achei que demoraria mais. Não vou mentir. Bom, isso foi fácil. Você é inacreditável, Tony, eu juro. Ah, obrigado, disse Tony com uma expressão emocionada. Então, você vai simplesmente fazer e levar? Sim, Tony assentiu, mas não é só para mim, é para nós dois. Tony, você tem certeza de que isso é seguro? Perguntou Melissa, preocupada. Sim. Quer saber por quê? Por quê? Porque eu o criei. Sinceramente, eu te conheço há tanto tempo que o que você acabou de dizer é, na verdade, um argumento válido. Sabe de uma coisa? Vamos fazer isso. Já que você confia tanto na sua invenção, eu não vou recuar. Vamos em frente juntos. Isso aí, garota, disse Tony. Na sexta-feira faça o pedido de tudo que vamos precisar. 30 minutos depois, Baymax desceu com um pacote na mão e o entregou a Tony. Tony então começou a criá-lo. O motivo de Tony ter levado tanto tempo para fazê-lo era que ele teve que criá-lo do zero, sem mencionar que ele o ajustou para que não precisasse de radiação. Apenas absorvê-lo na corrente sanguínea seria mais do que suficiente. 2 frascos estavam dentro de uma máquina à sua frente, agitando-se e tornando-se um borrão. Tony observou como o líquido dentro deles mudava de uma cor vermelho escura para um azul oceano. Jim. Tony pegou os frascos e os colocou dentro de outro aparelho, que parecia ser apenas uma pistola de seriga. Tony entregou a arma para Melissa. Pronta? Tony, se eu morrer, vou te assombrar como um fantasma, disse Melissa, sem rodeios. A piada é com você. Vou morrer junto com você, disse Tony enquanto injetava o soro em suas veias, e Melissa logo em seguida fez o mesmo. Suas veias começaram a ficar de um azul brilhante. A cor começou a se espalhar por todas as suas veias, aparecendo até mesmo em seus pescoços. Eles cerraram os dentes, arregalaram os olhos e desabaram no chão. Baymax apareceu diante dos dois. Ele os pegou no colo e os colocou para dormir em suas camas. Algumas horas depois, Tony acordou todo suado, com as roupas grudadas no corpo e o cabelo molhado e bagunçado. Primeiro, que nojo. Quer saber? Sou rico. Não preciso lidar com os problemas de gente pobre. Sexta-feira, jogue minha cama fora e me traga uma nova enquanto eu tomo banho. Ao sair da cama, Tony olhou para os próprios braços. Ah, papai está gostando de como meus braços estão. E o resto de mim também. Tony foi ao banheiro e tirou todas as roupas molhadas. Enquanto isso, Melissa também estava tomando banho. Ela lavava seus longos cabelos loiros. Eu cresci. Espero não estar com uma aparência muito estranha, murmurou ela até ouvir Tony dando uma gargalhada alta do outro lado do quarto. Ha 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 ha. Caralho, meu pau é enorme. Melissa ficou vermelha como um pimentão e cobriu o rosto. Teve que se abaixar quando a água atingiu tamanha vergonha que sentia. Ele não tem nenhuma vergonha? A quem eu quero enganar? É claro que não tem vergonha, mas pelo menos deveria ter um mínimo de decência. Depois de tomar banho, Tony se secou e se trocou. Por sorte, a maioria de suas roupas era feita de fibras de moléculas instáveis, então serviam perfeitamente, independentemente do seu tamanho. Tony vestiu uma camisa preta justa de mangas compridas, calças de moletom pretas que deixavam os tornozelos à mostra e tênis pretos. Ele arrepiou o cabelo liso com os dedos e assentiu com a cabeça enquanto se olhava no espelho. Eu fico mais sexy a cada minuto, não é? E com isso Tony voltou para seu laboratório, onde encontrou Melissa, e pela primeira vez, Tony finalmente pôde dizer que havia ficado hipnotizado.
Seus cabelos loiros estavam levemente cacheados, seus óculos pretos pendiam frouxamente na ponte do nariz. Seus lábios tinham uma linda cor vermelha e ela usava um suéter de lã preto. Tony teve que piscar algumas vezes antes de balançar a cabeça para se recompor. Você ainda está usando seus óculos? Melissa, percebendo que Tony havia chegado, olhou para ele e paralisou, examinando de cima a baixo. Eu não preciso deles, mas eles têm o HUD, o que é útil. Ah, tudo bem, disse Tony, um pouco sem jeito. Você está bonita. Melissa corou. Você também. Vamos testar nossas melhorias? Perguntou Tony, mudando rapidamente de assunto. Melissa sentiu com a cabeça. A primeira coisa que testariam seria a força. Foram até a sala de ginástica, onde normalmente se exercitavam. Seguiram para um banco de musculação que havia sido reforçado especialmente para os testes com a armadura do Homem de Ferro. Vamos começar com um supino simples, sugeriu Tony. Ele adicionou pesos à barra, elevando-a para 500 libras. Melissa deitou-se no banco, segurou a barra e com um movimento suave, a ergueu sem muito esforço. Isto é incrível, disse ela com os olhos arregalados de espanto. Tony sorriu e acrescentou mais 90 quilos, elevando o total para 317 quilos. Melissa conseguiu levantar o peso novamente, embora com um pouco mais de esforço desta vez. Acho que consigo levantar mais, disse ela com um olhar determinado no rosto. Tony acrescentou mais 45 quilos, elevando o total para 360 quilos. Melissa respirou fundo e empurrou a barra para cima novamente, seus braços tremendo levemente, mas ainda conseguindo completar o levantamento. Acho que esse é o meu limite, disse ela, abaixando a barra de volta ao suporte com um suspiro de alívio. Em seguida foi a vez de Tony, começando com os mesmos 360 quilos. Ele conseguiu levantar com um pouco mais de facilidade do que Melissa, depois adicionou mais 45 quilos, totalizando 400 quilos. Ele empurrou a barra para cima, com o rosto demonstrando esforço, mas ainda assim conseguindo completar o levantamento. Acho que esse também é o meu limite, disse ele, abaixando a barra de volta para o suporte. Em seguida, eles passaram a testar sua velocidade. Foram até uma esteira e ambos começaram a correr. Tony atingiu uma velocidade total de 193,1 km por hora, 120 milhas por hora, enquanto Melissa alcançou 177 km por hora, 110 milhas por hora. Por fim, eles testaram seus reflexos usando uma série de drones automatizados que disparavam projéteis macios contra eles. Tanto Tony quanto Melissa se moveram com uma velocidade impressionante, desviando e repelindo os projéteis com reflexos quase sobre-humanos. Após os testes, ambos se sentaram para recuperar o fôlego. Não acredito o quanto melhoramos, disse Melissa, com o rosto corado de entusiasmo. Tony assentiu com a cabeça, concordando. É incrível, eu sou muito foda. Então, ambos começaram a rir juntos enquanto se encostavam um no outro. Capítulo 29. Exame de admissão. Ponto de vista em terceira pessoa. Mais 5 meses se passaram rapidamente. Durante esses meses, Tony e Melissa se encontraram com All Might e Midoriya em algumas ocasiões. Graças aos planos de dieta e exercícios de treinamento que Tony lhe forneceu, Midoriya ficou mais musculoso do que deveria ser originalmente, além de um pouco mais alto. Mas o que mais chocou Tony foi a confiança renovada de Midoriya. Quando Tony perguntou como isso aconteceu, Midoriya disse que foi graças à sua história sobre o soldado. Isso fez perceber que entre todos no mundo, All Might o havia escolhido como seu sucessor. Enquanto isso, All Might ficou surpreso com a transformação de Tony e Melissa. Quando Tony mencionou o treinamento constante para os próximos exames combinado com a puberdade, All Might acreditou em tudo. Chegou a hora dos exames de admissão. Melissa e Tony corriam pela mansão, procurando freneticamente por seus pertences. Você tem tudo? Perguntou Tony a Melissa. Melissa ergueu uma pasta azul na direção de Tony. Sim. Então, ambos sentiram seus telefones vibrarem. Ao verificarem, viram uma imagem que All Might havia enviado, o Midoriya magro ao lado de sua aparência atual. A transformação o fez sorrir. Senhor, a senhora Yaoyorozu está esperando por vocês dois na frente, informou Friday. Tony e Melissa saíram correndo com expressões de entusiasmo, e entraram na limusine que Momo havia aberto para eles. Vocês dois parecem muito animados, provocou ela enquanto se abraçava com Melissa e dava um beijo de lado. Se bem me lembro, você também era assim durante as provas de recomendação, disse Tony com um sorriso irônico. Você já recebeu os resultados? Perguntou Melissa. Momo balançou a cabeça. Parece que todos receberemos os resultados juntos. Eles não demoraram muito para chegar ao UA. Quando chegaram, olharam para Momo e sorriram. Obrigada por demonstrar seu apoio, disse Melissa. Momo deu uma risadinha. Do que você está falando? Só estou me certificando de que todos vocês terminem isso logo para que possamos ser alunos da UA juntos. Boa sorte lá fora, pessoal. Obrigado, disseram os dois ao saírem da limusine. Enquanto o veículo se afastava, eles ficaram observando a UA com suas pastas nas mãos. Tony segurava o seu casualmente por cima do ombro, enquanto Melissa segurava o dela com as duas mãos à frente do corpo. Eles se entreolharam e sorriram antes de começarem a caminhar em direção ao seu destino. Eles encontraram Midoriya na entrada, resmungando para si mesmo. Estavam prestes a chamá-lo quando ele de repente deu um passo à frente e acabou tropeçando nos próprios pés. Uma garota de cabelos castanhos curtos colocou a mão nas costas dele e o impediu de se levantar. Ela juntou as mãos e Midoriya pousou de volta no chão.
Em vez de cobrir o rosto com os braços e ficar vermelho como um louco, ele simplesmente coçou a nuca e começou a conversar com a garota, que Tony sabia ser Uraraka. Midoriya riu sem jeito enquanto a garota apenas dava uma risadinha antes de acenar em despedida. Que diabos estou presenciando? Pensou Tony enquanto caminhava atrás de Midoriya e lhe dava um tapa nas costas, assustando-o. Vá! Ah, é só você, Tony. Não venha com esse, é só você. Que diabos foi isso? Desde quando você sabe flertar? Perguntou Tony, olhando para ele de um jeito estranho. Midoriya olhou para ele confuso, sem entender do que ele estava falando. Melissa balançou a cabeça. Ignore-o. Vamos entrar. A prova escrita está prestes a começar. Eles foram separados e levados para salas diferentes, onde se sentaram e receberam folhas de papel com perguntas. Todas as perguntas eram acadêmicas, exceto a última. Por que você quer se tornar um herói? Tony sorriu ao ler a pergunta e começou a escrever. Ele até deu uma risadinha ao dar a resposta. Em seguida, foram conduzidos a um auditório onde receberam instruções sobre o exame prático. Tony e Melissa sentaram-se juntos com Midoriya sentado a alguns assentos de distância, ao lado de um garoto com cabelo loiro claro espetado. Tony sorriu ao ver Present Mickey caminhar até o palco. Bem-vindos à apresentação ao vivo de hoje. Todos diga olá, disse Present Mickey enquanto levava as mãos às orelhas em direção a todos. Ei! Tony e Melissa gritaram de volta antes de começarem a rir e dar risadinhas entre si. Obrigado, vocês dois candidatos aleatórios, exclamou Present Mickey animado. Bem, estou aqui para apresentar as diretrizes do seu exame prático. Estão prontos? É isso aí! Gritaram Tony e Melissa em resposta. Agora todos os olhavam de forma estranha. Um garoto de cabelo azul curto e óculos os encarava com extremo desagrado. Tony e Melissa não se importaram. Eles apenas observaram Midoriya começar a demonstrar seu entusiasmo por Present Mickey antes de ser mandado calar a boca. É assim que o teste vai funcionar, meus ouvintes. Vocês vão passar por manobras simuladas de cenário urbana, com duração de 10 minutos. Tragam o que quiserem. Após esta apresentação, cada um de vocês dirigirá ao local de teste designado. Entendo, então não poderemos nos ajudar. Que bom, Melissa assentiu com a cabeça. Tony assentiu imediatamente. Dessa forma, finalmente poderemos competir de verdade e não terminará empatado. Melissa apenas olhou para ele e deu um sorriso divertido. Cada local está repleto de 3 tipos de falsos vilões. Pontos são concedidos ao derrotá-los, de acordo com seus respectivos níveis de dificuldade. Use suas habilidades para desativar esses falsos vilões e ganhar pontos. Esse é o seu objetivo, ouvintes. É claro que interpretar o anti-herói e atacar outros candidatos é proibido. O garoto, que Tony identificou como Ida e que antes estava encarando Tony e Melissa com raiva, levantou-se e ergueu a mão, segurando uma folha que lhes havia sido entregue sobre a prova prática. Parece haver nada menos que 4 vilões falsos neste folheto. Um erro tão flagrante, se é que se trata de um erro, é extremamente inadequado para a UA, a melhor universidade do Japão. Estamos todos aqui hoje na esperança de sermos moldados em heróis exemplares. Ida se virou e apontou para Tony e Melissa. E vocês dois? Isso não é uma brincadeira. Estamos aqui para ser ronco, gritou Tony enquanto pegava seus óculos de sol, colocando-os e jogando a cabeça para trás, sem prestar atenção em nada. Ida ficou vermelho de vergonha diante de tamanha falta de respeito. Você? Ele simplesmente ficou sem palavras. Muito bem. Candidato 7111, essa foi uma boa atenção, obrigado. Mas a 4ª variedade de falso vilão não vale nenhum ponto. Ele é mais um obstáculo. Vocês já jogaram Super Mario Bros? O jogo retro antigo? É tipo um top. Só tem um em cada local. Um truque que vai causar estragos em espaços confinados. Após Ida agradecer pela explicação, Present Mickey prosseguiu. É tudo por hoje. Deixo meus ouvintes com o lema da nossa escola. O grande herói Napoleão Bonaparte disse certa vez, o verdadeiro heroísmo consiste em ser superior aos males da vida. Present Mickey respirou fundo. Plus Ultra A, boa sorte a todos. Tony e Melissa se entreolharam e deram largos sorrisos, mostrando todos os dentes. Chegou a hora de darmos um show, disse Tony. E veremos qual de nós teve o maior impacto, concluiu Melissa. Eles pegaram suas pastas e começaram a caminhar em direções opostas. Capítulo 30, Exame Prático. Ponto de vista em terceira pessoa, Tony caminhou em direção ao local da prova, olhando para sua carta. A Melissa tinha feito C, enquanto Midoriya faria D. Ao chegar, encontrou pessoas de todos os tamanhos e formatos, cada uma com suas peculiaridades. Algumas pareciam muito nervosas, outras prestes a vomitar. Ninguém lhe dava muita atenção. Para elas, ele parecia familiar, mas o nervosismo as impedia de se aproximar. E comecem, anunciou Present Mickey. Em pouco tempo tudo ficou confuso, exceto para Tony. Tony pousou a maleta e tocou a peça central com o polegar. Após a leitura, a maleta se abriu, revelando um mecanismo complexo em seu interior, enquanto 2 grandes alças se erguiam. Tony inseriu os braços nas alças, girou-as, em seguida, ergueu a maleta até a altura do peito. O que você está esperando? O teste começou. Vai, gritou Present Mickey. Todos começaram a correr enquanto Tony continuava a se equipar. No início, olharam para ele de forma um tanto estranha, mas logo ignoraram e continuaram correndo. Se Tony tivesse visto o que Melissa estava fazendo, teria rido e sorrido. Eles se espelhavam perfeitamente.
Assim que levaram suas armaduras até o peito, estenderam as mãos segurando as alças. As alças envolveram seus braços antes que a peça do peito começasse a se expandir, cobrindo seus corpos até as pernas. Seus pescoços começaram a ser cobertos à medida que protetores de queixo surgiam, antes de cobrirem completamente suas cabeças, deixando seus rostos expostos. Uma máscara então emergiu da parte de trás de suas cabeças, deslizando para baixo até cobrir seus rostos. Houve muitos cliques e zumbidos antes que seus reatores arc brilhassem, seguidos por seus repulsores e olhos se iluminando em sincronia. É hora do show, disseram os dois em uníssono com um leve sorriso irônico. Tudo isso aconteceu em 10 segundos. Em um showroom onde muitos professores assistiam, os participantes ficaram intrigados com a sequência em que vestiram os trajes. Isso foi incrível, disse Midnight, fascinada. All Might, que estava presente, riu. O jovem Stark adora se exibir, não é? Estou mais interessado no que eles estão vestindo, disse Nezu com os olhos brilhando de curiosidade. Quais são as peculiaridades deles? Perguntou Aizawa, curioso. Nezu deu um sorriso irônico. Eles não têm individualidade. Todos arregalaram os olhos ao verem Tony e Melissa partirem voando, passando em alta velocidade por todos. Tony e Melissa ficaram no meio da arena e começaram a lançar repulsores de suas mãos. De seus ombros surgiu uma pequena metralhadora, disparando balas de laser em direção aos falsos vilões. Isso é permitido? Perguntou Midnight, curiosa. Nezu assentiu com a cabeça. Já me encontrei com o jovem Stark antes. Ele é excepcionalmente talentoso. Embora não possua uma individualidade, é inteligente o suficiente para criar uma obra de arte como esta. Aqui está, disse Nezu, entregando-lhes um portfólio. Imagino que este seja o mesmo Anthony Stark que está no comando das indústrias Stark? Perguntou Aizawa com uma expressão séria. Eles abriram os arquivos e começaram a ler suas conquistas. Com apenas 10 anos, ele assumiu o controle das indústrias Stark, sediadas no Japão. Em apenas uma semana, a empresa passou da beira do colapso a se tornar uma das principais vendedoras de cibernética e outras invenções. Tornou-se uma empresa equivalente à sua matriz nos Estados Unidos, e ele se tornou detentor de vários prêmios Nobel e outras distinções em diferentes áreas. É muito provável que ele tenha mantido muitas outras conquistas em segredo e que não gostaria de compartilhar, o que demonstra sua grande perspicácia em uma idade tão jovem. Por que ele iria querer ser um herói? Ele não é tecnicamente a pessoa mais rica do mundo? Se eu tivesse a idade dele e essa grana toda, me tornar um herói seria a última das minhas preocupações, disse Midnight, observando tudo ao redor. Leiam a última página, disse Nezu enquanto observavam Tony segurar um prédio que havia caído, criado por um robô, salvando algumas pessoas que estavam embaixo. Em seguida, olharam para Melissa, que estava na frente de algumas pessoas, usando seu corpo como escudo para protegê-las das balas. Não foi esse o teste que eles acabaram de fazer? Perguntou Midnight. Ela então olhou para a última pergunta. Ela não conseguiu conter o riso ao ouvir a resposta. Leu a pergunta em voz alta antes de ler a resposta. Por que você quer se tornar um herói? Porque meu mordomo disse. Hehehe, que tipo de resposta é essa? Eles então observaram Tony voar diretamente em direção a um dos robôs e não parar enquanto continuava a atravessá-los. Aizawa observava tudo com um olhar pensativo e os olhos semicerrados. Ele olhou para Melissa e observou como ela carregava as pessoas feridas para longe e como lhes prestava os primeiros socorros antes de voltar à luta. Quanto tempo esses trajes duram? E se eles não os tiverem? Ficarão indefesos sem eles, questionou Aizawa em tom de reprovação. Mas All Might os defendeu. Isso não é verdade. Você está subestimando o quão inteligentes eles realmente são, Aizawa. Ambos são muito especiais, eu sei disso. E você está se esquecendo de que eles são principalmente uma empresa do setor de energia. Então eu digo que esses ternos vão durar muito tempo, disse Nezu, acenando com a cabeça. Então, All Might voltou toda a sua atenção para Midoriya, observando-o expelir energia verde de seu corpo enquanto ajudava os necessitados e destruía o máximo de robôs que conseguia. All Might não pôde deixar de se orgulhar do progresso de Midoriya. Vlad então se virou para Aizawa. Se você não os quiser, terei o maior prazer em aceitá-los na minha turma. Aizawa zombou. Continue sonhando. Os dois virão comigo. Se não conseguirem acompanhar os outros, os expulsarei sem hesitar. Não me importa o quão ricos sejam. Enquanto isso, Tony estava diminuindo a velocidade. Ele voava entre os prédios e começou a destruir apenas alguns dos robôs, não todos, para dar aos outros uma chance de lutar para entrar na UA. Tony então teve uma ideia repentina e deu uma risadinha. Ele segurou o antebraço junto ao corpo enquanto parte da armadura se levantava, revelando teclados escondidos. Imediatamente, ele assumiu o controle de 2 dos robôs e os fez atirar um no outro. Power Loader, o principal criador daqueles falsos vilões, olhou para ele surpreso. Ele acabou de invadir o sistema e tomou o controle de nós? Sim, ele fez isso, Nezu riu baixinho. Aizawa continuou observando tudo, tomando notas mentais do que via. Acho que está na hora de terminarmos este pequeno exercício, disse Nezu com um sorriso malicioso enquanto apertava um grande botão vermelho com suas pequenas patas. Em todos os locais de teste, ouviram um estrondo enorme. Um robô verde gigantesco apareceu, destruindo tudo em seu caminho. À medida que avançava, prédios eram demolidos. Tony viu todos correndo em busca de segurança, então pousou no chão com uma aterrissagem de super-herói e caminhou para frente, no meio da multidão que corria apavorada, empurrando todos para o lado.
Pessoal, prestem atenção em como estão se comportando. Afastar as pessoas para chegar em segurança não é a maneira como um herói deve agir, disse Tony enquanto caminhava calmamente em direção à calamidade. Quando conseguiu passar por todos, ele ergueu o punho. De seu pulso, um pequeno foguete surgiu, ativou-se e voou em direção ao robô. Assim que o pequeno foguete se alojou no robô, Tony se virou e começou a caminhar de volta em direção a todos. PFF, o que é que esse foguetinho faz? Midnight começou a perguntar, antes que sua pergunta fosse respondida. Boom! Quando a grande explosão aconteceu e o robô foi engolfado por uma tempestade de chamas, Tony não olhou para trás nem por um segundo. Aqueles que se viraram devido à explosão olharam para trás e tremeram de medo ao verem Tony caminhando tranquilamente em sua direção, com as chamas rugindo atrás dele. No showroom, todos estavam boquiabertos, sem conseguir acreditar no que tinham visto. Eles viraram a cabeça rapidamente na direção de Melissa para ver se presenciariam algo semelhante. Melissa flutuou casualmente em direção ao robô gigante enquanto a maioria fugia. Ela cruzou os braços sobre o peito enquanto seus repulsores peitorais carregavam energia. Ela projetou o peito para frente enquanto um gigantesco feixe de energia escapava de seu reator Arc, criando um buraco enorme através do qual era possível ver o outro lado. O buraco era maior que o corpo de Melissa, e se ela quisesse, teria conseguido voar através dele. Melissa sorriu ao olhar para o interior destruído, com a camada externa do buraco em brasa devido ao calor. No showroom, os professores ficaram igualmente chocados. Quero examinar esses trajes, disse Power Loader com inveja. Vlad se virou para Aizava e disse, você pode pelo menos me dar um, não pode? Aizava simplesmente encostou-se na parede e fechou os olhos, fingindo que não tinha ouvido nada. All Might então voltou seu olhar para seu discípulo, observando-o com grande interesse. Enquanto Midoriya observava o robô gigante destruir tudo em seu caminho, ele viu Uraraka, a garota que o havia segurado quando ele caiu na entrada, presa sob alguns escombros. Midoriya fechou os olhos e respirou fundo para acalmar o nervosismo enquanto todos passavam correndo por ele. O soldado que corre imprudentemente para a batalha para salvar os necessitados, pensou ele, assumindo uma posição de corrida. Fulkov em 5%, pensou ele enquanto arcos verdes de eletricidade escapavam de seu corpo devido ao excesso de energia. Ele soltou um gemido de dor. Estou usando apenas 5%, mas ainda sinto como se minhas fibras musculares fossem se romper. Mas eu consigo. Midoriya correu e saltou em direção ao robô. Ele flexionou o braço e desferiu um soco para frente, fazendo o robô se quebrar e ser empurrado para trás. Ele então percebeu rapidamente que não havia feito um plano para quando estivesse caindo, então começou a bater os braços desamparadamente enquanto despencava. Quando estava prestes a tocar o chão, levou um tapa na cara, o que o pegou de surpresa. Então percebeu que estava flutuando no ar e ao se virar, viu Uraraka com uma expressão pálida, flutuando em meio aos escombros. Midoriya se recompôs enquanto Uraraka juntava as mãos com grande esforço. Quando pousaram de volta no chão, Uraraka imediatamente começou a vomitar. Eka, você está bem? Perguntou Midoriya, preocupado. Uraraka, recuperando o fôlego, fez um sinal de positivo com o polegar. E acabou. A voz de Present Mic ecoou por todos os locais de teste. Capítulo 31. Carta de aceitação. Ponto de vista em terceira pessoa. Uma semana depois. Tem certeza de que não quer que eu invada o sistema da UA? Posso ver nossas notas agora mesmo? Perguntou Tony com um pouco de impaciência. Tony, a melhor parte de uma prova é esperar pelos resultados. Além disso, tenho certeza de que nos saímos bem, então tenha paciência. Tudo de bom vem para aqueles que esperam, respondeu Melissa calmamente. Senhor, chegaram 2 cartas da UA pelo correio, informou Friday. Sai da frente, Tony. As cartas de aceitação chegaram. Gritou Melissa, empurrando Tony com tanta força que ele teve que dar alguns passos para trás para não ser arremessado para longe. Tony revirou os olhos antes de debochar. Ela provavelmente era ainda mais impaciente do que eu e estava apenas fingindo. Nem um minuto se passou quando Melissa voltou, acenando com 2 cartas no ar. Eles chegaram, Tony. Ela entregou a carta endereçada a Tony para ele e pegou a sua. Em seguida, ambos foram para seus respectivos cantos e abriram suas cartas. Um disco foi retirado e, ao ser ativado, um vídeo holográfico de All Might em sua pose icônica foi exibido. Estou aqui, para te dar os resultados. Você se saiu maravilhosamente bem lá fora, jovem Stark e Melissa. Você conseguiu impressionar muitos dos professores com suas ações. Mesmo que você não possua uma individualidade, suas ações falam mais alto que palavras. Nesta academia, não testamos apenas o poder que você possui, também testamos seu caráter. Além do número de robôs que você derrotou, você também foi avaliado pelas pessoas que salvou. Esses são os chamados pontos de resgate. Aqui, vou mostrar os resultados do seu trabalho árduo. Disse All Might enquanto pegava um controle remoto, exibindo uma lista de nomes com as respectivas pontuações. Nota da autora, VP. Pontos de vilão RP. Pontos de resgate. 1. Anthony Stark, 111, VP, 92, RP, igual a 203. 2. Melissa Shield, 85, VP, 101, RP, igual a 186. 3. Izuku Midoriya, 29, VP, 71, RP, igual a 100. 4. Katsuki Bakugo, 77, VP 0, RP, igual a 77. Parabéns, jovem Stark. Você bateu meu recorde de 197.
Você já está trilhando o caminho de um herói fantástico, disse All Might com orgulho enquanto pegava um lança-confetes e o estourava em direção ao holograma, cobrindo de confetes. Tony ouviu Melissa gritar. Quando ele se virou para ela, viu-a correndo animadamente em sua direção. Ele se levantou rapidamente quando ela pulou em seus braços com um largo sorriso. O sorriso e a animação dela eram tão contagiantes que Tony não conseguiu conter o sorriso e a risada enquanto a girava no ar. Melissa riu, com os braços apoiados nos ombros e em volta do pescoço dele. Nós vamos ser heróis, disse ela feliz. Acho que sim. Eles continuaram rindo e dando risadinhas enquanto se olhavam. Quando Tony a colocou de volta no chão, eles se encararam. Melissa ainda tinha as mãos nos ombros dele e em volta do pescoço, enquanto Tony a segurava pela cintura. Seus olhares seguiam o mesmo padrão, encarando-se nos olhos antes de desviarem o olhar para os lábios um do outro. Seus lábios eram como ímãs enquanto se aproximavam lentamente um do outro. À medida que se aproximavam, inconscientemente fecharam os olhos até que seus lábios finalmente se encontraram. Após alguns segundos, o beijo deles começou a ficar mais apaixonado. A mão de Melissa deslizou dos ombros de Tony para sua bochecha, enquanto a outra mão ia para o peito dele. Tony a puxou pela cintura, e Melissa se inclinou para trás, apoiando-se nas mãos dele que a envolviam pela cintura e costas, com ambas as mãos agora em sua bochecha. Quando seus lábios se separaram, suas testas permaneceram pressionadas uma contra a outra, ambos respirando um pouco ofegantes enquanto se encaravam. Melissa corou intensamente, com as mãos agora em seu peito. Quer saber? Isso foi muito melhor do que qualquer carta de aceitação que eu poderia ter recebido, brincou Tony. Melissa deu uma risadinha, enquanto sua timidez se dissipava com o comentário de Tony. Acho que você tinha razão, coisas boas acontecem para quem espera. Nossa, você é tão brega, Melissa continuou rindo. Melissa começou a ficar envergonhada novamente e perguntou, então, o que somos nós? O que você acha? Perguntou Tony, arqueando uma sobrancelha. Acho que o beijo foi muito bom, e talvez eu queira outro, disse ela, olhando para ele timidamente. Nem precisa pedir, disse Tony, abaixando a cabeça em direção a dela enquanto ela levantava um pé do chão. Tony e Melissa estavam agora em um avião rumo aos Estados Unidos. Meu pai vai surtar quando descobrir que estamos namorando, disse Melissa enquanto segurava a mão de Tony. Tenho quase certeza de que minha mãe vai ser o oposto. Ela sempre te viu como a filha que nunca teve, retrucou Tony. Melissa corou levemente só de imaginar como dariam a notícia. Certo, mas precisamos mesmo pegar um avião logo de manhã cedo no dia seguinte? Você sabe que é para algo importante, disse Tony balançando a cabeça. Eu sei. Desculpe, eu só estou nervosa. Como você consegue ficar mais nervoso com isso do que quando fizemos a prova prática? Perguntou Tony, divertido. Murmúrio, Melissa murmurou algo incoerente. Perdão? Melissa suspirou e cobriu o rosto com as costas da mão. Porque eu me importo mais com a gente do que com uma prova, eu sabia que íamos passar. Ao ver o quão vermelha ela estava, Tony abriu um largo sorriso. Disse ele em tom de brincadeira, dando-lhe um grande abraço. Melissa cobriu o rosto com as duas mãos enquanto Tony ria baixinho. Quando aterrissaram, suas famílias já haviam sido informadas de sua chegada, o que foi uma surpresa, já que não tinham notícias deles havia um mês inteiro. Tony e Melissa saíram do avião de mãos dadas, com Tony carregando 2 sacolas de presentes na outra mão. Ao descerem os degraus, viram suas famílias sorrindo para eles. Todos os rostos congelaram ao vê-los de mãos dadas, tão intimamente. Finalmente, Howard gritou exasperado, enquanto Maria sorria e David apenas balançava a cabeça, sorrindo. Melissa caminhava de cabeça baixa, envergonhada demais para olhar para eles. Tony caminhou em direção a David e lhe entregou uma das sacolas de presentes. Sogro, disse ele, fazendo uma reverência. Howard estava segurando a barriga, rindo, enquanto Maria lhe dava um tapa no braço, dizendo para ele se comportar. David pegou a sacola de presente e olhou para Tony. Imagino que isso signifique que você e minha filha estão namorando. Tony assentiu com uma expressão séria. Começamos a namorar ontem, então queríamos informar vocês primeiro. E achei melhor fazer isso pessoalmente para demonstrar minha sinceridade em relação à sua filha. David assentiu com a cabeça, suspirando enquanto seu sorriso se alargava. Ele colocou a mão no ombro de Tony. Não se preocupe, eu aceitei o relacionamento entre vocês dois há muito tempo. Tony, eu sei que você é um cara fantástico, então sei que você vai tratar minha filha bem e fazê-la feliz. Como assim, há muito tempo? Nós só começamos a namorar ontem, como eu disse, Tony, confuso. David zombou. Por favor, já era óbvio que vocês dois tinham química. Era tão claro quanto o dia que vocês acabariam juntos. Tony olhou para seus pais e os viu assentindo em concordância. Tony revirou os olhos enquanto Melissa esboçava um pequeno sorriso. Enfim, viemos por outro motivo também. Tony e Melissa pegaram suas cartas de aceitação. Fomos aceitos. Todos aplaudiram e abraçaram Tony e Melissa em sinal de parabéns. Howard exclamou, isso merece uma comemoração. Ao entrarem na limusine, Tony olhou para os pais com uma expressão séria. Podemos fazer uma parada rápida primeiro? Howard olhou para Tony, confuso. Tony ainda segurava sua carta de aceitação quando disse, preciso mostrar isso para outra pessoa. Howard esboçou um leve sorriso ao assentir, apertando o botão do interfone. Leve-nos ao cemitério. A limusine ligou e partiu. Tony sentou-se em frente à lápide de Jarvis. E aí, velho amigo? Desculpe por não ter vindo te visitar ultimamente. Você sabe como a vida é.
Tá, trocadilho não muito bom, foi mal, ele riu baixinho. Tony pegou a sacola de presente e tirou de dentro uma garrafa verde com um copo vermelho em formato de disco. Isto é Moonshine, uma das bebidas alcoólicas mais caras que consegui encontrar. Já que tem uma grande novidade, precisamos comemorar. Tony então tirou sua carta de aceitação. Eu consegui! Fui aceito em uma das escolas de heróis mais prestigiosas do mundo. Ele despejou a bebida no copo, colocando-o junto com a garrafa como oferendas. Só mais um passo rumo ao meu objetivo. Os olhos de Tony se encheram de lágrimas e sua voz começou a falhar. Esta é a prova de que você não precisa se preocupar, meu velho amigo. Estou realizando o que você acreditava que eu poderia fazer. Estou mostrando que você não morreu em vão. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto suas mãos tremiam levemente, segurando a carta de aceitação em direção ao túmulo de Jarvis. Melissa o abraçou pelos ombros, encostando a cabeça na dele, com lágrimas escorrendo também pelo rosto. Tony deu leves tapinhas nos braços dela enquanto enxugava as lágrimas. Em seguida, ergueu a taça de saquê e colocou sua carta de aceitação embaixo dela. Aqui, guarde para mim, tá bom? Voltarei para buscá-la quando meu nome estiver sendo conhecido no mundo todo. Tony então se levantou e se despediu. Enquanto voltava, Howard deu um tapinha em seu ombro e sorriu afetuosamente. Tony então sentiu o vento aumentar repentinamente. Quando olhou para trás, estreitou ligeiramente os olhos, vendo um homem com roupa de mordomo e as mãos atrás das costas. O homem deu um sorriso para Tony e acenou com a cabeça antes de se transformar em partículas de luz e desaparecer ao vento. Tony piscou, balançou a cabeça e sorriu. Agora podemos comemorar, disse Tony com um sorriso nos lábios. Fim do volume 1. Volume 2. Capítulo 32. A aula começou. Ponto de vista em terceira pessoa. Ao saber que Tony e Melissa estavam namorando, Momo teve a mesma reação que Howard, exclamando, finalmente. Depois, Tony convidou Momo e Midoriya para almoçar para comemorar a entrada deles na UA, onde se conheceram pela primeira vez. Chegou então a hora de submeter seus trajes de herói ao UA. Tony e Melissa não precisavam fazer isso, mas ambos ajudaram a redesenhar os trajes, já que eram especialistas em vestimentas de heróis. Momo e Midoriya, por outro lado, precisaram de muita ajuda devido aos designs que haviam planejado usar originalmente. Então chegou a manhã em que as aulas estavam prestes a começar. Melissa estava de pé, vestida com seu uniforme da UA. Ela deu uma pequena volta para Tony antes de segurar a barra da saia. O que você acha? Tudo que você veste fica lindo em você, então não adianta eu dizer nada, disse Tony revirando os olhos, o que fez Melissa rir baixinho, satisfeita. Falando sério, quem desenhou a versão masculina dessas roupas precisa ser demitido, disse Tony, enquanto se examinava. Melissa ajeitou a gravata vermelha dele enquanto dizia, bem, eu acho que você está muito bonito. Quando é que eu não vou? Vamos agora? Perguntou Tony, e Melissa assentiu com a cabeça. Ambos pegaram suas bolsas enquanto caminhavam em direção à garagem. Tony olhou para todos os seus carros feitos à mão antes de parar e observar a motocicleta vermelha e branca. Vamos de bicicleta, disse Tony com um sorriso. Melissa balançou a cabeça com um suspiro e revirou os olhos. Espere um minuto aqui, disse Tony enquanto voltava para dentro. Após um minuto ele retornou com 2 capacetes nas mãos, um vermelho e outro azul. Ele jogou o azul para Melissa, que o pegou com uma mão e o colocou enquanto Tony colocava o vermelho. Tony sentou-se na bicicleta, moveu a mochila para a frente do corpo, enquanto Melissa subiu atrás dele e o abraçou pela cintura. Depois de ligar a moto, Tony se virou para Melissa. Você está pronta? Melissa apenas o abraçou com mais força em sinal de confirmação. E com isso Tony arrancou, saiu da garagem com um impulso e eles partiram em disparada, desviando do trânsito. Graças à velocidade e à habilidade de Tony ao volante, eles chegaram rapidamente ao ar. Ao chegarem, Tony parou a moto e a desligou antes que eles tocassem a lateral dos capacetes. Os capacetes foram retirados deles e lentamente se compactaram em discos de metal, que eles colocaram em suas bolsas. De mãos dadas, eles entraram no grande edifício em forma de H com a placa que dizia, UA. Eles rapidamente encontraram o caminho para dentro e caminharam em direção à porta gigante que dizia, 1A. Ao entrarem, encontraram Momo sentada sozinha em uma sala de aula vazia. Momo, que diabos você está fazendo? Perguntou Tony, divertido. Momo ficou envergonhada e cobriu o rosto. Fiquei muito animada e cheguei 30 minutos mais cedo. Tony e Melissa taparam a boca tentando não rir, mas não conseguiram, o que fez Momo ficar ainda mais vermelha. Em seguida sentaram-se. Momo sentou-se bem no meio, então Melissa sentou-se ao lado dela em outra fileira, enquanto Tony sentou-se ao lado de Melissa na última fileira de frente para a janela. Ou como Tony diria, o assento do protagonista. Percebendo que demoraria um pouco para todos chegarem, Momo e Melissa começaram a fofocar entre si, enquanto Tony se recostou na cadeira, colocou os pés sobre a mesa e começou a jogar no celular. Depois de Tony e Melissa, muitas outras pessoas começaram a entrar. Assim que Ida chegou, caminhou imediatamente em direção a Tony e começou a repreendê-lo por ter colocado as pernas sobre a mesa. Esta é uma instituição de ensino respeitada. Disse Tony distraidamente, ignorando-o. Por favor, preste atenção quando alguém estiver falando com você. Tão interessante. Estamos aqui para aprender. Nossa, suas palavras têm significados tão profundos, disse Tony em tom monótono. Ida começou a ficar vermelho ao perceber que não estava conseguindo se comunicar com Tony. Melissa deu uma risadinha enquanto balançava a cabeça.
Tony, por favor, pare de implicar com ele, disse ela em tom de brincadeira. Tony esboçou um leve sorriso enquanto se endireitava e desligava o celular. Obrigado, suspirou Ida, cansado. Sim, sargento instrutor, disse Tony, fazendo uma saudação militar. As sobrancelhas de Ida se contraíram antes que ele suspirasse e voltasse para o seu lugar. Bakugo entrou em seguida, parecendo bastante irritado. Ele se sentou, colocou os pés sobre a mesa e cruzou as pernas. Sargento instrutor. Sargento instrutor. Ele está com os pés em cima da mesa. Oh, disse Tony com um largo sorriso, enquanto estalava os dedos como se tivesse flagrado alguém fazendo algo errado. Todos começaram a rir imediatamente, enquanto Melissa cobria a boca e dava risadinhas. Ida apoiou a cabeça na mesa e tinha uma expressão derrotada. Vamos lá, sargento instrutor. Que tipo de favoritismo é esse? Você me repreende por fazer isso, mas não a ele, disse Tony, balançando a cabeça. Tony então começou a olhar em volta e percebeu que não faltava uma única pessoa do anime, exceto Midoriya e Uraraka, que ainda não haviam chegado. Interessante, pensou ele consigo mesmo. A porta então se abriu e Midoriya entrou, observando a sala de aula com Uraraka logo atrás dele. Enquanto os dois conversavam perto da porta, Bakugo encarou Midoriya com os dentes cerrados. O sinal tocou indicando o início da aula. Então, hoje tivemos nossa cerimônia de entrada e sessões de orientação, né? Imagino como será nosso professor. Estou nervosa, disse Uraraka para Midoriya. Se vocês estão aqui para socializar, então vão embora, ouviram uma voz monótona dizer. Midoriya e Uraraka olharam para o chão em choque ao verem um homem dentro de um saco de dormir tirar um pacote de salgadinhos e começar a bebê-los. Este é o curso de herói, disse ele. Ele então se levantou, ainda enrolado como uma lagarta amarela, o que pegou a maioria deles de surpresa. Vocês levaram 5 segundos para se acalmarem. Não está ruim, mas ainda pode melhorar. Afinal, tempo é um recurso precioso, disse Aizawa enquanto começava a tirar o saco de dormir. Sou o professor da turma, Shota Aizawa. Prazer em conhecê-los, disse ele em tom monótono. Ele então tirou o uniforme de ginástica e disse, rápido, troquem de roupa e vão para o campo. Logo todos chegaram lá fora, trajando seus uniformes de ginástica, enquanto Aizawa permanecia em pé diante de todos. Agora vamos testar nossas peculiaridades, disse Aizawa. Um teste para descobrir nossas peculiaridades? Perguntou a maioria deles. E quanto à cerimônia de entrada ou às sessões de orientação? Perguntou Uraraka. Não temos tempo a perder com coisas inúteis como essa se vocês querem se tornar heróis. A UA é conhecida por sua educação, estilo livre, isso se aplica a nós, professores, também informou Aizawa. Arremesso de softal, salto em distância sem impulso, deslocamento lateral, teste de força de preensão, etc. Você fez tudo isso no ensino fundamental, certo? Nos seus testes de educação física padrão, sem exceções. Stark, qual era a distância que você conseguia arremessar na época do ensino fundamental? Perguntou Aizawa, enquanto pegava uma bola de handball. Espere, Stark, como em Tony Stark das indústrias Stark. Todos começaram a cochichar entre si, chocados e olhando para ele com admiração. Educação domiciliar, respondeu Tony. Isso fez com que Aizawa levantasse o olhar, fechasse os olhos e suspirasse. Esquece, disse ele, olhando ao redor antes de fixar o olhar em Bakugo. E você? Tony sentiu o olho tremer quando Melissa lhe deu um tapinha nas costas, tentando ao máximo não rir, pois sabia que o comentário de Aizawa o tinha irritado. 67 metros, respondeu Bakugo. Ótimo, agora tente com sua individualidade. Faça o que precisar, mas não saia do círculo, disse Aizawa enquanto lançava a bola para Bakugo, que agora estava dentro do círculo do arremesso de softal. Bakugo flexionou os braços, respirou fundo, arqueou o braço para trás e arremessou a bola. Morra! Gritou ele, ativando sua individualidade e criando uma grande explosão em suas mãos que lançou a bola para o céu. É importante conhecermos seus limites. Esse é o primeiro passo racional para descobrirmos que tipo de heróis vocês serão, disse Aizawa, virando a tela em direção a eles e mostrando. 705,2 metros. Capítulo 33, Teste de Peculiaridade Parte 1. Ponto de vista em terceira pessoa. Todos ficaram impressionados com a demonstração da individualidade de Bakugo e com a distância percorrida pela bola. Uau! Isso é incrível! Então podemos usar nossas individualidades de verdade. Nossa, esse curso de heróis vai ser demais! Exclamou Mina, a garota alienígena rosa animada. Aizawa os encarou enquanto eles comemoravam, antes de dizer em tom sério. Incrível, vocês dizem? Sua voz começou a ficar mais grave, demonstrando sua seriedade, enquanto ele continuava. Vocês esperam ser heróis depois de 3 anos aqui, e acham que tudo será só diversão e jogos? Os olhos de Aizawa perderam o brilho enquanto ele os observava. Certo. Aquele com a menor pontuação em todas as 8 provas será considerado um caso perdido e será expulso. Todos ficaram com os olhos arregalados, incrédulos com o que acabavam de ouvir. O que é? Aizawa afastou o cabelo dos olhos, que começaram a brilhar em tons avermelhados, e seu sorriso foi crescendo lentamente, causando arrepios em todos. Seus destinos estão em nossas mãos. Dou-lhes as boas-vindas ao curso de heróis da UA. Quem tirar a nota mais baixa vai ser expulso. É só o primeiro dia. Não acho isso justo, disse Uraraka. O mundo inteiro é injusto, disse Aizawa enquanto soltava e ajeitava o cabelo. Este mundo está cheio de desastres naturais e vilões desenfreados. É trabalho dos heróis corrigir essas injustiças.
Se você espera passar seu tempo socializando ou fazendo amigos, lamento informar, mas pelos próximos 3 anos o curso de heróis da UA vai te colocar à prova. A manifestação acabou, agora é hora do que realmente importa. O primeiro evento foi a corrida de 50 metros. Os 2 primeiros participantes foram Tony e Ida. Os 2 se posicionaram na linha de partida. Bem, sargento instrutor, acho que é você contra mim, disse Tony em tom de brincadeira. Ida ajeitou os óculos. Por favor, pare de me chamar assim. Enquanto Tony e Ida se posicionavam, os boatos começaram a circular entre os outros. Ouvi dizer que ele não tem individualidade. Ele ficaria bem? Perguntou Mina. Eu não me preocuparia com Tony se fosse vocês, disse Melissa, interrompendo-os. Ele ficou em primeiro lugar nas 2 provas por um motivo. Midoriya e Moma sentiram em concordância. Espere, ele era o cara naquela armadura que estava voando por aí? Perguntou Agakuri, confusa. Não, tenho quase certeza de que era uma garota voando dentro de uma armadura, disse Kaminari. Éramos 2. Eu era de azul e o Tony era o de vermelho, informou Melissa. Eles assentiram em compreensão, enquanto Bakugo pareceu irritado ao ouvir aquilo. Enquanto Tony e Ida se posicionavam para correr, Tony bateu os pés 2 vezes um no outro. De repente, a sola dos seus sapatos ganhou propulsores difíceis de ver. Comecem, anunciou Aizawa. Tony se transformou em um borrão enquanto seus propulsores o impulsionavam para frente. 1,01 segundos, anunciou a máquina na linha de chegada enquanto Tony parava bruscamente. Ida estava correndo com os motores das pernas ligados quando a máquina anunciou 3,04 segundos. Todos estavam boquiabertos olhando para Tony, que jogou o cabelo para trás enquanto caminhava em direção a todos. Ele se virou para Ida e disse, aconselho você a colocar rodinhas nos sapatos. Isso vai ajudar na mobilidade. Aizawa tinha um olhar intrigado. Nem reparei que eles carregavam apetrechos. Quantos mais será que eles têm escondidos? Interessante. Em seguida foi a vez de Melissa que enfrentou Tsuyu Azui. Melissa deu toques rápidos em suas pulseiras, que se transformaram rapidamente em suas mãos. Comecem, anunciou Aizawa. Melissa disparou repulsores de suas mãos ao ser arremessada para frente. 1,20 segundos. Pouco tempo depois, Azui entrou na conversa. 5,56 segundos. Melissa suspirou ao tocar os pulsos, fazendo com que suas luvas se retraíssem e voltassem a ser pulseiras. Então, os repulsores não eram a melhor opção. Eu te disse, respondeu Tony, revirando os olhos. Sim, eu só queria experimentar um método diferente. Vai se ferrar, resmungou Melissa antes de fazer beicinho. Tony apenas deu uma risadinha enquanto passava o braço por cima dela. Vocês 2 estão namorando? Perguntou Mina, querendo saber a fofoca, o que fez com que os outros também ficassem interessados. Não, ela é apenas alguém que eu pago para servir de apoio de braço quando meus braços cansam, disse Tony, sem rodeios. Melissa cutucou com o cotovelo e o encarou com um olhar fulminante. Sim, estamos namorando, disse ela, virando-se sorrindo para Mina. Mina ficou fascinada. Todos continuaram a fofocar enquanto o teste prosseguia. Tony ficou interessado quando viu que o teste era contra Midoriya e Bakugo. Ah, isso vai ser bom. Assim que se posicionaram, Aizawa anunciou, comecem. Midoriya foi envolvido por arcos verdes de eletricidade e disparou em velocidade, enquanto as mãos de Bakugo causaram mini-explosões que o lançaram para frente. Quando Bakugo cruzou a linha de chegada, o cronômetro marcou 3,34 segundos. Midoriya, que estava logo atrás dele, cruzou a linha de chegada em 3,35 segundos. Bakugo encarou Midoriya com um olhar de descrença antes de sua expressão se contorcer em fúria. Deku, você esteve mentindo para mim esse tempo todo? Você tinha uma individualidade? Terceira, a Midoriya começou a gaguejar, sem saber como responder. Tony gemeu por dentro. Ele é do tipo que demora a aparecer. Um quê? Perguntou Bakugo, voltando seu olhar penetrante para Tony. É alguém que desenvolve uma peculiaridade mais tarde na vida. Sua peculiaridade era poderosa demais para seu corpo infantil, então para protegê-lo. Seu corpo não desenvolveu completamente a peculiaridade até mais tarde na vida. Boa defesa, jovem Stark, disse All Might, que estava espiando e observando tudo, dando a Tony um sinal de positivo secreto. É verdade, Deku? Perguntou Bakugo com os olhos semicerrados. Midoriya assentiu rapidamente com a cabeça. Bakugo zombou. Tanto faz. Não importa se você tem uma individualidade ou não. Você ainda é um figurante como todo mundo. Nossa, não consigo imaginar ficar em 4º lugar no vestibular e ter tanto orgulho assim, debochou Tony. Seu desgraçado. Bakugo gritou enquanto ativava sua individualidade e voava em direção a Tony. Mas antes que o alcançasse, acabou caindo de cara no chão. Todos se voltaram para Aizawa enquanto seus cabelos se eriçavam e seus olhos brilhavam em um vermelho intenso. Parem com isso. Não tenho tempo para suas brincadeiras infantis. Mais um atraso e expulsarei todos sem hesitar. Ficou claro? Conforme seu cabelo caía, Aizawa ergueu a cabeça e começou a pingar colírio nos olhos com uma expressão irritada. Vocês estão realmente testando minha paciência. Quem me fizer usar minha individualidade em seguida também será expulso automaticamente. Midoriya queria ter um ataque de empolgação ao perceber quem era Aizawa, mas estava com tanto medo de chateá-lo que não conseguiu dizer mais nada. Todos os outros também optaram por permanecer em silêncio, não querendo ser expulsos. Logo, todos completaram silenciosamente a corrida de 50 metros. Em seguida veio o teste de força de preensão. Cada um recebeu uma máquina para apertar.
Tony, assim como Melissa, tocou em seu relógio, que lentamente se transformou em luvas de metal sobre seus dedos. Ao apertar, ele viu que marcava 820. Quando Melissa apertou o dela, viu 795. Ao ver isso, ela começou a fazer beicinho. Por que sua nota é sempre melhor que a minha? Porque toda essa pressão adicional também inclui a minha sensualidade, disse Tony, colocando a mão sob o queixo. Melissa revirou os olhos. Você é um narcisista de marca maior. Midoriya fez seu teste de força de preensão usando o Full Coving e viu 250. Enquanto isso, Momo também tinha luvas de metal, mas as dela tinham cadarços que subiam pelos dedos, aumentando a pressão da sua pegada. 210. Vocês realmente não têm individualidade? Perguntou Azui, olhando para as pontuações deles. Sim, não temos. Respondeu Melissa com um aceno de cabeça. Espere, você também? Perguntou Uraraka. Sim, nós dois nascemos sem peculiaridades, então tivemos que ser criativos. Assim como Melissa começou a fazer amigos, Tony não foi diferente. Ele ficou ao lado de Soji, olhando para ele. Então isso significa que você pode fazer sexo com mais de uma mulher ao mesmo tempo? Hã? Perguntou Soji, olhando para Tony de um jeito estranho. Mineta e Kaminari, que estavam ao lado dele, também olharam para Soji. Vocês conseguem? Perguntaram os dois animados. Cara, agora eu fiquei com muita inveja da sua individualidade, disse Mineta, roendo as unhas. Kaminari e Tony deram-lhe tapinhas nas costas enquanto assentiam. Você tem uma individualidade fantástica. Você fará muitas mulheres muito felizes. Soji começou a corar, ficando cada vez mais envergonhado com a conversa e os elogios. Vocês são uns pervertidos. Quando se viraram, viram roupas flutuando ao lado deles. Ah, olá, não te vi aí, provocou Tony. Hehehe, por que será que só estou ouvindo alguém fazer essa piada agora? Após o treino de força de preensão, veio o salto em distância sem impulso. Tony, assim como no teste anterior, bateu 2 vezes com os pés. Desta vez, ele não saltou, simplesmente flutuou e continuou voando até estar no lado completamente oposto do campo. Quantos pontos isso gera? Tony gritou, levando a mão à boca para que todos pudessem ouvi-lo. Aizawa esfregou o rosto e suspirou. Já sei quem vai ser o aluno problemático desta turma. Capítulo 34. Teste de peculiaridade parte 2. Ponto de vista em terceira pessoa. Após a pequena apresentação de Tony, os outros começaram a se revezar nos saltos em distância. Melissa usou sua nova força, juntamente com seus repulsores, para saltar por cima da caixa de areia e aterrissar perfeitamente no chão. Em seguida, ela fez uma pequena pose, o que fez com que Tony batesse palmas rapidamente, deixando-a envergonhada e fazendo-a caminhar em direção a ele. Enquanto isso, Momo fez molas presas às solas dos pés, que ela usou para pular por toda a caixa de areia. Após o salto em distância, veio o deslocamento lateral. Tony e Melissa ativaram os propulsores de suas botas e os repulsores em suas mãos. Eles se moveram rapidamente para um lado antes de virar para o outro, alternando entre os dois para completar o teste. Depois que terminaram, eles observaram Mineta posicionar 2 de suas bolas roxas de cada lado e quicar rapidamente nelas. Bakugo usou a energia das explosões em suas mãos para ajudá-lo, enquanto Azui usou o poder de suas pernas de sapo para quicar de um lado para o outro. O quinto teste foi o arremesso de bola, igual à demonstração feita no início do teste. Ao subir para apresentar seu argumento, Tony ainda estava um pouco irritado com o que havia acontecido no início da manifestação, então enfiou a mão no bolso, tirou os óculos e os colocou. O que ele está fazendo? Perguntou Kirishima, curioso. Melissa suspirou. A coisa que ele faz melhor, se exibir. Tony ergueu o pulso e deu alguns toques no meio, fazendo surgir barras holográficas de medição da configuração de potência. Ele colocou 4 dedos na barra e os ergueu completamente antes de fechá-la como uma aba. Tony aproximou a bola de si antes de respirar fundo. Ele ergueu a perna em direção ao céu e, usando o impulso, girou o corpo para se mover e arremessar a bola. Pouco antes de soltá-la, emitiu um forte feixe de energia que impulsionou a bola para longe, criando um estrondo sônico. Ele teve que invocar suas botas a jato para impedir que o recuo jogasse para fora do círculo. Enquanto a bola voava, Tony enviou outro feixe de repulsão de sua mão para mantê-la em linha reta. Quando a bola começou a cair, ela atingiu o repulsor que Tony havia enviado, o que a impulsionou de volta para o céu. Tony ajoelhou-se e estendeu o braço, lançando um último disparo repulsor. Enquanto a bola voava, o disparo repulsor veio de baixo, impulsionando-a ainda mais para o alto. Aizawa pareceu impressionado e acenou com a cabeça antes de virar a tela. 5.467 metros, impressionante. Tony assentiu com a cabeça enquanto voltava. Então foi a vez de Melissa. Ela olhou para Tony com um sorriso confiante. Esta pode ser a primeira vez que te derroto. Boa sorte, zombou Tony. Melissa apenas sorriu e caminhou em direção ao campo, onde lhe entregaram outra bola. Então, ela fez algo que surpreendeu Tony. Tirou o sapato. Pegou o sapato, enfiou a bola dentro e acionou os propulsores, lançando-a para o céu. Ela se virou para Tony e fez o sinal de paz com a língua, deixando-a ligeiramente para fora. Aizawa tinha um olhar divertido enquanto virava a tela, mostrando os números subindo. Já haviam passado de 5.000 e estavam chegando a 10.000 antes de se transformarem em um símbolo do infinito. Tony ficou com a boca ligeiramente aberta antes de levar a mão à barriga e rir. Melissa começou a pular em uma perna só enquanto caminhava em direção a Tony. Ela se apoiou nele antes de dar 2 batidinhas nos óculos.
O sapato dela, que estava bem longe, deu uma volta em U e começou a voar de volta na direção de Melissa. Ela o pegou, tirou a bola de lá e a devolveu para Aizawa antes de calçar o sapato novamente. Depois de Melissa, foi a vez de Midoriya. Ele ativou Full Coving e arremessou a bola com grande força, gerando uma forte rajada de vento. 509 metros, disse Aizawa, mostrando a tela. Quando chegou a vez de Momo, ela adicionou pequenos propulsores na parte de trás da bola antes de lançá-la. Infelizmente, seus propulsores não duraram muito, e a bola só alcançou 800 metros. Na vez de Azui, ela envolveu a bola com a língua e deu um giro antes de arremessá-la para o outro lado. 196 metros, anunciou Aizawa. Após o arremesso de Softal, o próximo exercício foi o de tocar os dedos dos pés sentado, um alongamento comum. Os demais testes também consistiam em exercícios regulares que não exigiam nenhuma peculiaridade para serem executados com sucesso. Assim que todos os testes foram concluídos, Aizawa parou diante de todos. Prosseguindo, hora dos resultados. Suas pontuações totais refletem seu desempenho em cada evento. Explicar os processos seria uma perda de tempo. Tudo o que vocês receberão são as classificações finais. Ao apresentar as notas, Aizawa deu um sorriso largo. Aliás, eu menti sobre ter expulsado alguém. Todos olharam incrédulos para a expressão sorridente de Aizawa. Essa foi uma artimanha racional para enganar e extrair o melhor de cada um de vocês, explicou Aizawa. O quê? Todos gritaram. Momo tinha a mão na cintura. Bem, é claro que era mentira. Não foi preciso muito para descobrir. Desculpe, Momo, mas você está errada, disse Tony, olhando para Aizawa com uma expressão neutra, enquanto Melissa assentia. Estou errado? Sim, ele realmente estava planejando expulsar todo mundo, disse Melissa. Tony pegou o celular e exibiu um holograma do histórico de Aizawa. Shota Aizawa, também conhecido como Eraserhead, o herói número 1 da classe B. Ele poderia ser da classe A se quisesse, mas prefere manter um perfil discreto, já que se dedica mais à espionagem. Tony continuou. Durante seu tempo na UA, ele expulsou um total de 157 alunos por não atenderem aos seus critérios. Só no ano passado, ele expulsou toda a turma 1. Ah, então não existe turma 2, nesta escola. Melissa assentiu com a cabeça. Ele nunca mentiu para nós. Teria expulsado alguém, ou todos, se não tivéssemos correspondido às suas expectativas. Todos demonstraram horror ao desviarem o olhar das informações de Tony para Aizawa. Essa informação não era para você compartilhar, disse Aizawa sem demonstrar qualquer emoção. Tony não hesitou em retrucar, encarando-o fixamente sem piscar. Estamos treinando para sermos heróis. Você que trabalha com espionagem, sabe o quão importante e valiosa é a informação. Guardar até mesmo uma única informação para si pode custar vidas. O sorriso de Aizawa se alargou. Bom trabalho. Você está absolutamente correto em sua afirmação. No trabalho de herói, informação é uma dádiva. Fico feliz em ver que alguém entende isso tão bem. Bem, aqui estão as notas de todos, disse Aizawa, mudando de assunto e apontando para o holograma. 1. Anthony Stark. 2. Melissa Shield. 3. Momo Yaoyorozu. 4. Shoto Todoroki. 5. Izuku Midoriya. 6. Katsuki Bakugo. 7. Tenya Ida. 21. Toru Agakuri. 22. Minoru Mineta. Bakugo encarou seu nome e começou a respirar pesadamente, olhando para a própria mão antes de se virar para Midoriya. Suas mãos começaram a tremer. Eu nem estou entre os 5 primeiros. O Deku fez uma pontuação maior que a minha. Que droga! Que droga! Que droga! Bakugo gritou enquanto explosões aconteciam em suas mãos. Não tem como eu não estar nem entre os 5 melhores. Não tem a menor chance de 2 perdedores sem individualidade serem melhores do que eu. Todos se afastaram lentamente de Bakugo ao presenciarem seu colapso mental. Aizawa suspirou. A aula está encerrada. Eu cuido disso. Kashan. Midoriya murmurou preocupado. Eles apenas se entreolharam e voltaram a se trocar para vestir seus uniformes escolares. Capítulo 35. Ideias e treinamento de batalha começam. Ponto de vista em terceira pessoa, Tony e Melissa estavam saindo da escola, já que a prova havia durado o dia todo. Ao lado deles estavam Kiminari e Kirishima, com Momo ao lado de Melissa e Mina. À frente deles estavam Midoriya com Ida e Uraraka. Qual é, cara? Você tem que compartilhar sua rotina de exercícios. Como você consegue ficar tão sarado? Perguntou Kirishima, flexionando o braço. Eu já te disse, eu usava drogas pesadas. Disse Tony com um sorriso irônico. Kiminari riu enquanto Kirishima continuava a olhá-lo com expectativa, sem aceitar aquilo como uma resposta verdadeira. Tony revirou os olhos. Mesmo se eu te contasse, não teria o mesmo efeito em você. Temos tipos de corpo diferentes. Tipos de corpo diferentes precisam de exercícios diferentes. Kirishima coçou a nuca. Suponho que você tenha razão. Acho que o melhor para você seria a destruição total, disse Tony. Destruição pura? Tanto Kirishima quanto Kiminari olharam para Tony, confusos. Tony assentiu. Isso provavelmente também ajudará sua individualidade. Você precisa literalmente se romper enquanto se exercita. Sua individualidade é de endurecimento, certo? Então, enquanto estiver endurecido, se rompa enquanto se exercita. Quando você se curar, terá mais resistência a rupturas, tornando-se mais forte. Cara, isso soa masoquista demais, disse Kiminari. Será que eu conseguiria me curar direito? Sem falar no tempo que levaria para a recuperação completa, suspirou Kirishima. Você está mesmo considerando isso? Perguntou Mina.
Quer dizer, parece fazer sentido, não é? Vai ser como exercitar meus músculos, mas levando em conta minhas peculiaridades. Minha sugestão, peça ajuda à enfermeira da escola. Ela deve ter uma individualidade de cura, certo? E está é uma escola de heróis feita sob medida para ajudar os alunos a ficarem mais fortes. Tenho certeza de que ela vai te ajudar a se curar rapidamente se você pedir, sugeriu Tony. Isso pode realmente funcionar, disse Kirishima, colocando a mão no queixo e parando no lugar. Tenho certeza de que os professores ainda estão lá, então ela provavelmente está em seu escritório, aconselhou Melissa. Você deveria se apressar e perguntar. Kirishima assentiu com a cabeça antes de se virar e correr de volta para a escola. Enquanto corria, ele se virou para os outros e acenou. Obrigado pelas dicas, pessoal. Ele não vai se matar, vai? Perguntou Mina, um pouco preocupada. Parece que você se importa com ele, disse Momo. Nós frequentamos a mesma escola de ensino fundamental, então somos amigas, informou Mina quando chegaram à entrada da escola. Enquanto isso, Tony batia no relógio. Pouco tempo depois, uma motocicleta vermelha e branca apareceu diante deles. Uau, disse que Minaria ao olhar para aquilo. Aquilo parece incrível. Obrigado, eu mesmo fiz, disse Tony enquanto ele e Melissa pegavam um disco em suas bolsas. Eles colocaram o disco perto da cabeça, e ele rapidamente se transformou em um capacete. Vocês têm idade suficiente para dirigir essa coisa? Perguntou Mina. Tony sentou-se com Melissa no banco de trás. Ah, querida, a lei não importa quando se é rico, disse Tony enquanto ligava o aparelho. Então não vamos mais para casa juntos? Perguntou Momo, tristemente. Desculpe, Momo, temos que estar no laboratório hoje. Momo pareceu um pouco desapontada, mas assentiu com a cabeça demonstrando compreensão. Tony fez o sinal de paz com os dedos antes de ir embora. No dia seguinte, Bakugo estava sentado à sua mesa com uma expressão inexpressiva. Seu semblante carrancudo habitual havia diminuído, e ele estava encostado na mesa com a bochecha apoiada na mão. Parece que a realidade o atingiu com mais força do que eu imaginava, pensou Tony, recostando-se na cadeira. Present Mic estava dando uma aula normal de inglês, já que a UA ainda era uma escola de ensino médio. Durante a aula, Tony e Melissa estavam um pouco distraídos, pensando em coisas para inventar e projetar. Quando Present Mic terminou sua aula, houve um breve intervalo enquanto eles aguardavam o próximo professor. Eu poderia criar um traje focado puramente em velocidade, como aquele que o Homem-Aranha criou uma vez. Eu poderia criar um para cada elemento básico, como fogo, água, terra e ar. Outro puramente para velocidade, outro puramente para força, etc., pensou Tony. Enquanto Tony desenhava projetos de armaduras em seu caderno, seus pensamentos se expandiram. Minhas armaduras não precisam ser puramente do Homem de Ferro. E se, em vez de placas de metal, a armadura fosse feita de fios de metal? Seria muito mais fácil armazená-los, mas seria mais difícil para a armadura carregar armas. Após as aulas da manhã, era a hora do almoço, servido pelo herói da cozinha, o Lunchrash. Então você conversou sobre isso com a enfermeira da escola? Mina perguntou a Kirishima. Kirishima sentiu com um sorriso. Sim, ela disse que ficaria mais do que feliz em me ajudar. Ela era uma senhora muito gentil. Após o almoço vinham as aulas da tarde. Enquanto todos aguardavam o próximo professor, de repente ouviram uma voz do outro lado da porta. Eu sou. A porta deslizou com força e All Might entrou na sala de aula. Entrando por esta porta como uma pessoa normal. Ele gritou enquanto sua capa esvoaçava atrás dele. All Might, gritou a maioria da turma. Tio Might, você é professor na UA? Perguntou Melissa com um largo sorriso. Tio Might, a Melissa conhece o All Might? Eles são próximos. O All Might está usando o traje da Era de Prata. Estou arrepiado. Algumas delas começaram a fofocar e a demonstrar entusiasmo exagerado pelo All Might. Você realmente não sabia? Perguntou Tony a Melissa. Você sabia? Melissa se virou para Tony. Ele é amigo do Nezu. O que você acha? Em minha defesa, duas pessoas de profissões diferentes podem ser amigas sem que isso tenha a ver com o trabalho da outra. Eu só achava que elas eram amigas próximas, disse Melissa, na defensiva. Precisamos mesmo trabalhar nas suas habilidades de detetive, Melissa, porque elas são péssimas, disse Tony, balançando a cabeça. Melissa começou a corar levemente enquanto fazia beicinho. Assim que All Might terminou de exibir seus músculos, ele olhou ao redor de toda a sala de aula. Treinamento básico de heróis. Essa será a aula que eu darei. Será a aula que o submeterá a todos os tipos de treinamento especial para moldá-los em heróis. All Might sorriu radiante e fez um sinal de positivo para todos. Nesta aula teremos treinamento de batalha. As paredes então começaram a se expandir, revelando caixas de metal. E para isso você precisará disto. De acordo com o registro de peculiaridades e os formulários de pedidos especiais que você preencheu antes de ser admitido. Fantasias. Todos gritaram animados. Depois que todos vocês se transformarem, venham para o campo beta. Após gritarem em confirmação, todos foram se trocar. Um a um começaram a aparecer no campo de treinamento, cercado por vários prédios, formando uma réplica de uma cidade. Momo usava um macacão longo sem mangas vermelho e branco, que deixava à mostra suas costas e a lateral das coxas, com um cinto utilitário e botas brancas. Deku usava seu traje verde original, porém com equipamentos adicionais. Ele tinha manoplas brancas, armadura escura, ombreiras vermelhas e propulsores que cobriam metade de suas pernas. No rosto, ele usava uma máscara que deixava apenas metade do rosto à mostra. Logo em seguida, todos os outros apareceram vestindo seus trajes de super-heróis e ficaram em frente ao All Might.
All Might olhou em volta e perguntou: onde estão Melissa e o jovem Stark? Mom ergueu a mão com um suspiro. Eles estão atrasados, senhor. O senhor sabe como Tony gosta de fazer entradas triunfais. De repente, ouviram 2 objetos velozes se movendo no ar. Quando olharam para cima, viram 2 armaduras voando pelo céu. Elas circularam uma em torno da outra antes de ambas se ajoelharem com os punhos cerrados no chão. Eles se levantaram lentamente e começaram a caminhar em direção a todos. Tony vestia um terno preto e dourado com um detalhe vermelho brilhante no centro. Melissa usava um terno azul e preto com uma máscara dourada. Quando chegaram, ouviram a voz metálica de Tony se dirigindo a todos. Desculpem o atraso, pessoal. Não me dei conta de que esses ternos não têm bolsos, disse ele em tom de brincadeira. Muito legal. Kirishima, Kiminari e Zero gritaram com os olhos brilhando. Uau, Melissa, é você? Perguntou Mina enquanto batia nas portas dos ternos. Ribi, concordo com os caras. Muito legal, disse Azui. Você que criou isso? Perguntou Jiro, olhando Melissa de cima a baixo com interesse. Sim, eu fiz. Terminamos de fazer isso ontem mesmo, disse Melissa, orgulhosa. All Might então bateu palmas para chamar a atenção de todos. Muito bem, pessoal. Acalmem-se. A aula vai começar. O treinamento de batalha está prestes a começar. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.